Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui é pedido, tá? Um rapaz pediu para mim fazer uma atualizada do vídeo sobre arrebatamento, que eu tinha mencionado que se quisesse, eu faria. Então nós vamos dar uma analisada aqui em 1 Tessalonicenses 4:17, que é o que a maioria das igrejas pregam, que as pessoas vão ser arrebatadas para o céu, tá? Então vamos lá. Paulo diz assim, ó. Vou começar do 16. Quando o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo ao som da trombeta divina, descer do céu. Então note que ele está falando que Jesus vai descer do céu, tá? Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o que ele fala? Que o Senhor vai descer do céu e tem pessoas que já morreram, que vão ressuscitar primeiro, tá? Esses mortos que Paulo está falando, provavelmente seriam mártires, ou pessoas que morreram pela fé cristã, elas iriam ressuscitar primeiro. Ressuscitar, o verbo ressuscitar, literalmente, significa subir. Então o que ele está dizendo? Que o Senhor Jesus ia descer do céu, ia pegar essas pessoas que morreram e elas iam subir para o céu. Tem até uma mística, sabe, que fala que os mortos dormiam. Que nem, por exemplo, Saul, quando ele vai incomodar o profeta Samuel, com a necromante. Ele fala, por que vieste perturbar o meu descanso? Então tinha uma mística que dizia que os mortos estavam dormindo. Que nem, por exemplo, Lázaro. Quando Lázaro está morto, Jesus fala, ele apenas dorme. Quer dizer, então, que eles achavam que os mortos estavam dormindo. E Jesus vinha para acordar eles, para subir com eles para o céu. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos continuando aqui. Em seguida, nós. O que é nós, pessoal? Nós é a primeira pessoa do plural. Eu sei que é chato ter que estar falando básico de português de primeira série. Mas vamos lá. Eu... Tu, ele, aqui é singular. Aí vem aqui, nós, vós, eles, aqui é plural. Então o que é nós? Nós é a junção de eu, mas vocês, com quem eu estou falando. Se eu falar assim para vocês, ó, nós vamos fazer um canal de humor. Eu estou falando eu, Ronaldo, o sujeito da frase que está falando, mas vocês que estão me seguindo, dá um nós. Nós vamos fazer um canal de humor. Então, quando Paulo fala nós, ele está falando o quê? Eu, Paulo, inclusive em grego, o termo que é usado aqui é ego, só que numa variação que dá nós, porque ego é eu, tá? Ó, eu, Paulo, vamos traduzir aqui para uma linguagem moderna. Ó. Eu, Paulo, mais vocês, os tessalonicenses, para quem ele está escrevendo. Ó. Eu, Paulo, mais vocês. Pergunta. Paulo está vivo até hoje, pessoal? Cadê? Onde ele está? Alguém tem o WhatsApp dele para mim? Posso convidar ele para o canal. Paulo já morreu já faz 2000 anos, mais de 2000 anos até, né? Acredita? Então, quando Paulo se coloca no grupo, isso não é para vocês e nem para a igreja. A igreja está usurpando uma coisa que não é para eles. É o mesmo que eu montar um grupo com vocês. Eu não estou em nenhum grupo, tá? Só estou dando um exemplo hipotético. Mas eu monto um grupo no WhatsApp e eu falo assim, pessoal, esse final de semana vai fazer sol aqui em São Paulo. Nós vamos para a praia, beleza? Vamos combinar todo mundo e nós vamos para a praia. Aí chega alguém que não faz parte do grupo, lê essa mensagem, alguém compartilha essa mensagem em outro grupo. A pessoa fala assim, poxa meu, que legal, o Ronaldo está convidando a gente para a praia, vamos lá. Eu convidei essa pessoa para ir para a praia? Não, porque se eu falei nós, eu estou falando eu, Ronaldo, mais vocês do grupo, hipotético. É o mesmo que a igreja faz, esses cristãos. Eles pegam Paulo, está falando nós seremos arrebatados. O cara compra uma Bíblia 2000 anos depois, em português, aí o cara acredita que está falando dele. Olha só, aleluia, Paulo falou que nós vamos ser arrebatados. Se Paulo estivesse falando com um grupo futuro, ele ia usar isso daqui, ó. Vós. Aí sim, poderia ser dirigido a outras pessoas e não ao próprio Paulo. Ele usa vós. Mas aqui você vê que ele não está se dirigindo ao grupo futuro. Ele está se colocando no grupo. Então é uma coisa para a época dele. Nós, os vivos, que estivermos lá, o que Paulo está falando? Que eles estariam vivos para ver o arrebatamento. Ó. Vou colocar em vermelho mesmo. Ó, vivos. Vou repetir a pergunta. Paulo está vivo até hoje? Essas pessoas que Paulo está destinando essa carta, os tessalonicenses, eles estão vivos até hoje? Porque aqui Paulo ele determina um tempo que vai acontecer esse arrebatamento. Ó, nós, os vivos, nós, eu, Paulo, mais vocês, vivos.
Como que isso pode ser para 2000 anos no futuro, pessoal? Você não está o malabarismo incrível que as igrejas fazem para pegar isso daqui e jogar para o futuro, enganar as pessoas? Olha lá, amadinho, Jesus vai vir arrebatar a gente. Pera lá. Eu, Paulo, mais vocês, Tessalonicenses, os vivos que estivermos lá. Ou seja, eles estariam vivos para presenciar esse arrebatamento. Como é que eles jogam para 2000 anos depois? Então Paulo mentiu aqui. Ou será que Paulo errou? Paulo, não dizem que Paulo tinha o Espírito Santo para escrever suas epístolas? Ou o próprio Jesus soprava para ele? Então Jesus soprou uma mentira para ele. Porque ele se coloca no grupo. Ó, eu, Paulo, mas vocês vivos estivermos lá. Era para a época dele. Vamos continuar. Seremos arrebatados com eles nas nuvens. Com eles quem? Os mortos que subiram. Então eles estariam junto com esse grupo aqui de mortos. Agora, e o arrebatado aqui, hein? Arrebatado em grego, pessoal, é esse termozinho aqui, arpazo. Tá? Deixa eu tentar escrever aqui. Vou colocar aqui arpazo. Arpazo, pessoal, significa literalmente tomado com força. Então, arpazo vai depender do contexto e do versículo que ele se encontra para entender o que o autor está falando, porque ele é tomado com força, é algo que você toma força. E quer dizer ir para o céu? Depende. Se o autor estiver falando que vai para o céu, aí sim, é tomado com força para o céu. Agora, se não, é só basicamente isso, que nem vocês podem ver aqui, por exemplo, Mateus 11:12. Deixa eu só deixar aqui para marcar a página. Mateus 11:12. É Jesus contando uma parábola. Aí Jesus fala... Ó, desde os dias de João Batista até agora, perdão, não é parábola, o reino do céu sofre violência e violentos se apoderam dele. O que ele está dizendo? Que pessoas violentas estavam pegando o reino dos céus à força. Ou seja, arpazo, tomado com força. Vamos ver um outro exemplo clássico aqui em Atos 8. Atos 8:39. É Felipe e o eunuco, tá, pessoal? Quando subiram da água, depois que Felipe batizou o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o eunuco não mais o viu. Então aqui acontece duas coisas. Primeiro o Espírito arrebata Felipe para onde está o eunuco, tá? E depois o Espírito arrebata Felipe de volta e o eunuco não vê mais ele. Felipe foi para o céu? Não, porque esse termo não é exatamente ir para o céu, quer dizer que ele foi tomado com força. Ele estava lá sossegado, o Espírito Santo tomou ele e levou ele onde estava o eunuco. Depois que ele fez o que tinha que fazer, o Espírito Santo tomou ele com força, pum, e levou ele de volta para onde ele estava. É isso que significa esse termo. Mas pode ser levado para o céu, Ronaldo? Pode, se tiver no texto pode. Que nem aqui, ó, 2 Coríntios 15, 51, 52. Aliás, 1 Coríntios, perdão. Eis que vos dou a conhecer... Não, aqui é outra parte, perdão, pessoal. Aqui é outra parte, é que eu estou um pouco atrapalhado aqui. É 2 Coríntios 12, 2. Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se em seu corpo eu não sei, ou fora do corpo eu não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o paraíso. Então aqui ele usa o mesmo verbo, arpazo, de um homem que foi levado para o céu. Só que ele não sabe dizer se foi em corpo ou se foi só em espírito, se teve uma revelação. Mas é o mesmo termo. Então aqui ele coloca que o homem foi levado para o céu, tá bom? Agora, e aqui em Tessalonicenses, será que é levado para o céu? Vamos continuar aqui a leitura do versículo. Seremos arrebatados com eles, as pessoas que já morreram, nas nuvens,
para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bom, aqui ele fala que vai ser arrebatado com eles nas nuvens para se encontrar o Senhor nos ares, mas aqui tem dois probleminhas aqui. Essas pessoas aqui morreram. Então, para eles terem esse encontro com essas pessoas que já morreram junto com Jesus, elas também teriam que estar mortas. Ou seja, elas teriam uma morte violenta, elas seriam tomadas à força, provavelmente, e aí sim elas iriam encontrar com aquelas pessoas que já morreram, ressuscitando com Jesus nos ares. Por que eu digo isso? Por dois motivos. Primeiro, que Paulo, em Coríntios, o mesmo autor, 1 Coríntios 15, olha o que Paulo diz. A partir do versículo 50. Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O que ele está falando? Que o corpo físico, a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Então como é que aqui as pessoas iriam ser arrebatadas aos céus? Só se elas estivessem mortas. Nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer o mistério. Nem todos morreremos. Aqui Paulo se coloca no grupo de novo. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Cadê o arrebatamento aqui? Sumiu? Não, é que ele já muda em Coríntios. Em Coríntios é depois de Tessalonicenses, na ordem cronológica. Ele fala que eles seriam transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final, sim, a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que esse ser corruptível, que é o corpo físico, revista a incorruptibilidade, e que este ser mortal revista a imortalidade. O que ele está dizendo? Que o corpo dele ia virar um corpo espiritual. É basicamente isso que ele está dizendo, que esse corpo corruptível ia virar um corpo espiritual. Então, se a gente pegar as duas epístolas juntas, dá a entender que aqui o arrebatamento que ele está falando seriam de pessoas que já teriam morrido, ou que sofreriam algum tipo de morte ou perseguição, e elas também iam subir junto com os que já tinham morrido para encontrar com o Senhor nos ares. Tanto que aqui em Tessalonicenses ele fala, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Por que ele está mandando consolar? Porque ele já tinha ciência que eles iam ter um triste fim pela pregação do Evangelho. Ele fala, não, se console com isso, a gente vai ter um triste fim, mas a gente vai se encontrar com o Senhor nos ares. Em Coríntios ele já muda um pouco, ele fala, nós vamos ser transformados. Esse corpo mortal, corruptível, vai virar um corpo incorruptível, imortal. O que é isso? Seria um corpo espiritual. Então é isso que Paulo está falando, porque senão a gente vai ter uma contradição muito grande de achar que as pessoas vão ser levadas vivas para o céu, corpo físico, ao mesmo tempo que Paulo fala que carne e sangue não podem entrar no reino do céu. E aí, como é que fica? Então provavelmente Paulo está falando disso, tá? Que eles teriam ser mortos pela pregação do Evangelho, que eles estavam sendo perseguidos, e que eles, depois que eles morressem, eles iam subir com os outros que já tinham morrido em Cristo, iam subir para se encontrar com ele nas nuvens, tá bom? Mais uma última prova aqui, só para finalizar. Mateus 24, o sermão profético de Jesus. Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos, que ao som da grande trombeta, note que Paulo também falou de trombeta, tanto em Coríntios quanto em Tessalonicenses, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade até outra extremidade do céu. Do céu. Então, quando Jesus fala no seu sermão profético que ele vai reunir os seus eleitos, ele não está falando de pessoas que estão na terra, ele fala do céu. Ele vai reunir os seus eleitos do céu, dando a entender que são pessoas que já haviam morrido por causa do amor do Evangelho, pela pregação do Evangelho. Agora eu pergunto, só para finalizar o vídeo, tem como jogar isso aqui para o futuro, como as igrejas fazem? Ó, nós os vivos, eu, Paulo, mais vocês, seremos arrebatados para encontrar com aqueles que morreram em Cristo nos céus. Tem como eu jogar isso aqui para o futuro, para 2000 anos depois? Falar, pessoal, Paulo está falando da gente, a gente vai ser arrebatado. Cadê Paulo então? Ele está vivo até hoje? Cadê os Tessalonicenses? Por que Paulo determinou um tempo aqui, ó, nós, os vivos, ou como algumas bíblias traduzem, os que ficarmos vivos? Porque seria na época dele, não seria para 2000 anos depois. Então como é que fica então essa questão? Quer dizer que eu posso pegar isso daqui, que Paulo está falando, esse grupo específico, e jogar para a igreja moderna de hoje em dia? Ou fazer como muitos fazem, iludindo as pessoas com a promessa de um arrebatamento que nunca vai acontecer? Porque na Bíblia não diz nada disso. O que Paulo está falando é deles, da comunidade deles. É honesto fazer isso, pessoal? Pegar um versículo
bem específico e jogar para um futuro, é por isso que eu falei naquele vídeo da realidade. As pessoas estão comprando e vivendo ilusões. Isso nunca vai acontecer. Gerações surgiram, caíram, impérios surgiram, caíram, pandemias vieram, passaram, guerras surgiram e acabaram, e nunca aconteceu nada disso. Porque isso aqui não é para o futuro. Nunca foi. E mesmo assim tem muitas pessoas que vão continuar iludidas achando que vai acontecer uma coisa que a Bíblia não diz. É uma pena, né, pessoal? Por isso que eu peço para vocês, deem like nos vídeos, ajuda a dar engajamento. Inclusive tem um amigo meu, um seguidor, o Índio, ele estava dando like no meu vídeo, né? Ele filmou capturando a tela, o like não ia. Você vê como o YouTube está bugado. Por isso que eu fico chateado com o YouTube, às vezes eu penso até em parar com o canal, entendeu? Porque tem gente que gosta do canal, dá like, e o YouTube não dá o like. Às vezes tem que atualizar a página para ver se o like foi. Então, eu sei que não é culpa de vocês, que vocês dão like para passar a polícia. Sempre quando eu estou acabando o vídeo, a polícia aparece. Calma, Jesus, eu já estou acabando, não precisa chamar a polícia não, calma. É Jesus que fica lá no céu chamando a polícia quando eu estou fazendo o vídeo. E é sempre no final do vídeo. Mas enfim, é por isso que eu fico chateado do canal, que eu sei que não é culpa de vocês, eu sei que vocês dão like. Mas o YouTube vai lá e remove o like. Então, por isso que eu peço, quem tiver a boa vontade de atualizar a página, não precisa ver o vídeo duas vezes, só atualizar para ver se o like foi, já ajudaria bastante, tá? Comentem também o que vocês acharam, que comentários também dá engajamento, tá bom? Obrigado por ter assistido, espero que tenha dado para entender. Eu já tenho um vídeo sobre arrebatamento com captura de tela, tá? Se quiser eu coloco na tela final. Obrigado por ter assistido, paz a todos.